E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da série Arca BA aqui no meu canal. Hoje, rapaziada, com mais uma tier list para as melhores boss battle, batalha contra os chefões da franquia Arca. Pois é, os games principal, claro, são lembrados até hoje devido a algumas boss battles memoráveis e outras nem tanto assim, não é mesmo? Umas bem esquecíveis, diga-se de passagem. Aqui no comentário, inclusive, a pergunta marota do vídeo é: qual é justamente a sua boss battle aí contra os chefões malucos favoritas da série Arkham e por quê? Pode deixar sua opinião aqui no comentário, belezinha? O meu obrigado a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal. E vamos então começar o vídeo, é como tudo. Olha, no bom e velho fundo do poço, rapaziada, as pior das pior, o famoso horrível, na minha opinião, os intancáveis. Nessa categoria eu acabei incluindo basicamente aquelas batalhas contra os capangas que são comuns, só que na maioria dos casos são capangas com nome relevante nos mitos do Batman, tá ligado? Assim, passando a régua por jogo, por exemplo, as boss battle lá do Batman Arkham Asylum contra aqueles capangas encantados lá com a fórmula do Titan, que, velho, tecnicamente não é uma boss battle completa, eu sei, tá muito mais para um sub-boss aí da vida, mas acabei incluindo porque eu odeio aquelas batalhas que até retornam, inclusive lá no Arkham City, né? Ainda no asilo, os encontros que a gente tem contra o Victor Zsasz, que são dois ao longo do jogo, é bem esquecível. Se um dia eles meterem um remake do Arkham Asylum, vai que eles consigam melhorar tal experiência, não é mesmo? O Arkham City, na maioria dos casos, acaba tendo os encontros também interessantes, mas eu fiz questão de destacar nessa categoria a boss battle contra o pistoleiro, que, cara, é literalmente apertar um único botão e a situação já tá resolvida. O Horus, que argumenta-se que seja basicamente o melhor game da franquia em termos de boss battle, que de fato tem uma bem boa. E, cara, né, aí eu acabei incluindo daquele jogo os encontros que a gente tem com Máscara Negra, ou contra o Pássaro, que são lidados como se fossem meros capangas, que é complicado. Dava pra ter metido alguma mecânicazinha, só que não, né? Tem ali também o encontro contra o Eletrochoque, quem pode esquecer? Que eu sei que é um meme, mas é a mesma coisa que nada. E passando a régua nas boss battles nessa categoria do Arkham Knight, que o Knight é bem pobrinho em termos de boss battle, né, galera? Que é uma desgraça. Aí eu acabei incluindo, por exemplo, as tretas que a gente tem contra o tanque do Cavaleiro de Arkham, que eu acho aquela boss battle horrorosa. E aí o mesmo também pode se dizer da boss battle contra o Exterminador, que é um fucking tanque, qual o sentido? Uma leve subida tem a ruim e a não muito boa. Bom, ali na ruim, cara, passando a régua nas boss battle do Arkham Asylum, inclui a batalha final contra o Coringa Titã, que é simplesmente intancável aquele final. Um jogo tão bom, só que com o final bem mequetrefe, não é mesmo? O Bane também tá aí, a boss battle dele lá do Asylum, que é praticamente um copiar e colar de uma boss battle convencional contra um Capanga Titan genericaço, sabe? Embora naquela treta eles até deram alguns movimentos especiais para o Bane, ele só tá aí porque é o Bane, senão estaria na categoria do horrível com certeza. E também inclui aí de lambuja aquele encontrozinho que a gente tem com a Arlequina lá no Asylum, que não é bem uma boss battle, né? Acaba sendo um bom e velho modo clássico de horda pra gente enfiar o sarrafo em geral, mas é porque a Arlequina está presente. O City não inclui nenhuma boss battle nesta categoria, subindo para o Horus, deixei o encontro contra o Anarquia, que beleza, você pode argumentar que também acaba sendo um encontro como se fosse um capanga convencional, mas acho bacana que naquela interação, pelo menos, deram para o Anarquia alguns movimentos únicos, né, não? Quando ele tá clicando, por exemplo, o coquetel Molotov em cima do Batman, acho pelo menos isso diferenciado se comparar com os outros. E do Knight inclui aí o encontro com o Cavaleiro de Arca, aquela última boss battle que acaba sendo um encontro predador que vai que... E a boss battlezita, tecnicamente o encontro que a gente tem contra o Vagalume no Knight. Cara, essa era pra ser uma boss battle mais interessante no finalzinho, né? Não, só que deixaram como uma fucking missão de corrida, aí me quebra. Enquanto na categoria não muito boa, aí tá o famoso meio de tabela. Aí eu acabei incluindo somente algumas boss battlezinhas do City e também do Knight, pra variar. Do City a gente tem um encontro com a Era Venenosa, naquelas missões lá da Mulher Gato, que é um encontro comum da gente enfrentar capangas, mas é interessante que tem ali a presença da Era. Ela também tenta nos atacar bem no finalzinho. A treta contra Duas Caras no City, com a gente jogando com a Mulher Gato. Muito se destaca essa boss battle devido à dificuldade que eu tinha antigamente, que olha, que missãozinha do cão, não é mesmo? E a boss battle contra a Arlequina na vingança da Harley, que é interessante. Também não deixa de ser aquela boa e velha leva, horda maluca de capangas pra nós enfrentar.
com a Harley tentando também metralhar nós, né não? Tem até durante aquela boss battle a treta contra os robôs. É interessante o esquema que meteram, que não tem um counter, né não? Pra gente enfiar basicamente a porta nos robôzinhos, aumentando o grau de dificuldade. Eu acho bem interessante. E a leva aí de missões do Knight, né? Rapaz, duas caras, porque é o Harvey, o Professor Porco, que o terreno, o clima é creepy pra caceta, só que é efetivamente uma boss battle bem simplesinha contra os capangas do vagabundo. O Diácono Blackfire, que é por quê? E a boss battle contra o Pinguim. Tá, mas aí devido à questão do dual play, que senão acho que estaria provavelmente na parte do ruinzinho. Pelo menos no City eles se esforçaram, né não? Para dar pro Comobots alguma chance de luta. Agora subindo um pouquinho para os os famosos decentes. Aí do Asylum eu acabei incluindo a treta que a gente tem contra o Espantalho, que pô, visualmente é mó irado, né não? No City, a boss battle, a treta que a gente tem contra os irmãos Abramovich, cada um ali perdendo, bom, basicamente uma mãozinha ao nascer, não. Eu gosto, pelo menos eles diferenciam um pouco na questão de gameplay, né? Por exemplo, um copiar e colar de um Capanga Titan, tá ligado? O Horus também tá incluso nessa categoria algumas boss battlezinha, que é, por exemplo, a treta lá contra a Lady Shiva, que beleza, não deixa de ser um copiar e colar da ninja lá maluca do City, mas pelo menos é uma personagem mais reconhecida. E também tá aí a boss battle contra o Pistoleiro, que se comparar com o City, rapá, Pistoleirozinho do Horus deram pelo menos um up, uma dificuldade a mais. O Knight também acabei incluindo algumas boss battle nesta categoria, que no caso é a treta lá contra duas caras na DLC do Robin, que eu acho interessante aquele encontro, até a maneira como ele acaba sendo encerrado de vez. E também a treta do Capuz Vermelho contra o Máscara Negra, que eu acho bem satisfatório a maneira como aquela boss battle acaba, digamos assim. Dando mais umas subidas, temos aí a parte do Decentes. Aí eu acabei incluindo do Asylum a boss battle contra a Era Venenosa, que é bem dificilzinho se você não saber o que tu tá fazendo, mas o cenário em volta acho bem maroto. Tá, e também a boss battle contra o Killer Croc do Horus, que ela é dinâmica, rápida e sutil, tem umas questões de gameplay também maneirinhas. E inclui também o encontro contra o Coringa, que a gente tem no final do Horus, e também o encontrozinho contra o Vagabundo lá no finalzinho do Arcanite, especificamente aquele, e também a reta final, né? Que a gente enfrenta ele no Beco do Crime, que é simbólico pra caceta. Agora indo para o bem divertido, aí a gente tá praticamente afunilando. Não, nenhuma do Asylum aí, rapaziada, mas no City acabei destacando a boss battle contra o Solomon Grundy, que é bem memorável, assim como a treta versus o Cara de Barro. Até incluir aquele encontrozinho que a gente tem com o Charada no City, que é bem uma boss battle, mas todo o esquema para capturar o vagabundo em primeiro lugar, fora a satisfação, eu acho simplesmente fenomenal. Do Horus acabei incluindo a boss battle contra a Copperheads, que em termos de cenário, visualmente eu acho bem bonitinho também. O mesmo vale para o encontro com o Chapeleiro no Horus, muito devido àquela questão da gente visitando o País das Maravilhas. E do Knight, algumas nesta categoria, pasmem, o encontro com o Killer Croc, porque, velho, muito devido ao Zoplayzinho e ao Croc, visualmente aquela coisa absurda. A boss battle contra o Charada também, ele usando um fucking Mac ambulante, por que não? A boss battle versus o Coringa e a Arlequina lá na DLC da Batgirl, que é bem interessante. Mesmo também vale para os encontros que a gente tem contra os Coringas infectados, aí contra o Albert King, muito devido à questão do play lá com o Robin. E o encontro também com o Johnny Carisma, que rende uma música muito boa, né? Não, principalmente na dublagem PT, BR. E a treta contra o Chapeleiro no Knight, eles trabalham muito bem com esse personagem ao longo da franquia, né? Não, cada encontro cabuloso. E por fim, as últimas categorias, o famoso topo do Monte Olimpo. Na categoria muito bom, que se destaca aí do City, a boss battle contra o Hazagul, que é fenomenal. E várias boss battle do Arkham Origins, galera. Inclui aí todos os encontros que a gente tem contra o Benny, que são diversos, ao longo 3 inclusive. A treta lá no hotel, a segunda boss battle na prisão Blackgate, e até a última com o Benny Rucaço, que eu adoro aquele cenário claustrofóbico, a caceta da gente tentando se esgueirar pra lá e pra cá, para tentar derrubar o vagabundo usando, acima de tudo, o bom e velho cenário. E se ele tiver basicamente game over, eu adoro, velho. A treta contra o vagalume lá na ponte, que é muito legal. E até a boss battle contra o seu frio da DLC do Horus, a Cold Hearts. Não tão boa quanto, né, do City, mas ela é interessante. E melhores do melhor, tá aí o encontro contra o Killer Croc do Asylum, que é fenomenal, né? Aquele esquemazinho de se você correr, tu tá praticamente fudido e mal pago. A boss battle contra o seu frio do City, que argumenta-se sendo ela, inclusive, a melhor boss battle de toda a santa franquia. Toda a questão de gameplay é muito interessante, né?
você não pode usar o mesmo truque, porque o seu frio acaba se adaptando, e se você jogar nas dificuldades mais difíceis, a Boss Battle aumenta a dificuldade, logicamente. E também tá aí a Boss Battle contra o Exterminador do Horus, que sim, se você analisar bem, ela acaba sendo um copiar e colar da Boss Battle contra o Hazal Ghul, mas eu acho interessante que, pelo menos aí, eles acabaram incluindo novas mecânicas, né, tropa? Principalmente na questão do counter. Se você meter o counter fora do time, tu leva uma bastonada na cara. Mas essa acaba sendo a minha tier list, pessoal, para as melhores Boss Battle aí da série Arca, na minha opinião, logicamente. Acaso tenha me esquecido de alguma, porque tem tantas, né, cara? Tantos encontros. Algumas são Boss Battle, tecnicamente sim, outras são contra capangas mais interessantes, só que em termos de gameplay é pobre pra caceta, mas enfim, né? O meu obrigado a todos que acompanharam o conteúdo até aqui. Acaso tenha curtido o vídeo do dia, não esqueça de deixar um like e se inscreva aqui no canal também, é claro, se você não for essas bandas. Até a próxima e é nóis!